De toda glória. Quero ler para os irmãos em João 14, versículo 1. Não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. E se não for, vos preparar lugar, verei outra vez e louvarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós contigo. Irmãos, Jesus, antes da sua morte, Jesus falou disso aos discípulos, mesmo que ele indo para o Pai, ele continuará em nossos corações através do Espírito Santo. Por isso nós temos que estar preparados, sempre na presença do Senhor, que mesmo o Senhor partiu para a glória, mas está na presença nossa, nós temos que estar aqui firme na presença do Senhor para adorar e para exaltar o nome dele. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. No capítulo de número 33 e o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: E disse, pois, irá a sua presença comigo para fazer descansar? Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. Meus irmãos, o texto ao qual lemos em Êxodo capítulo número 33 e o verso 14, Moisés roga a Deus a sua presença. Quando Moisés estava no monte falando com Deus, Deus disse para Moisés: não, Moisés, desce lá, porque o povo tem se corrompido, e não irei contigo, mas mandarei um anjo para acompanhar vocês nessa trajetória, a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Meus amados irmãos, várias coisas da nossa vida podem ser substituídas, até mesmo um emprego, um carro, qualquer bem materiais, mas a única coisa que é instituível na nossa vida, que não pode ser mudado, é a presença de Deus na nossa vida. Quando as pessoas trocam a presença de Deus na sua vida por coisas banais da terra, podemos adquirir várias coisas neste mundo, mas a presença de Deus jamais ela pode ser substituída. Moisés podia muito bem dizer: vai um anjo conosco, e Deus disse: mandarei um anjo, e Deus ia estar presente através do anjo, a presença seria notória naquele lugar. Mas Moisés disse: não, se a tua presença, Senhor, não for conosco, nem nos faça subir deste lugar. Então, meus amados irmãos, nada substitui a presença de Deus na nossa vida, nada pode tomar o lugar de Deus. Podemos adquirir várias coisas, podemos obter várias coisas nessa terra, mas a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela tem que ser notória, tem que ser marcante na nossa vida, porque sem Deus nessa terra, o homem é como uma folha seca, caída ao vento, pode levar onde quer que seja, mas aquele que está na presença do Senhor é como uma rocha inabalável. Se nós temos a presença de Deus na nossa vida, jamais seremos abatidos pelas dificuldades, pelas diversidades dessa terra. Sabemos que atravessamos momentos difíceis, momentos caóticos nessa terra, mas se a presença de Deus for notória na nossa vida, nada pode nos parar nessa terra, porque a presença de Deus é algo insubstituível na nossa vida. E que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar em vossos corações. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para nós, a alegria de estar novamente aqui, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus é que nos dá graça para que nós podemos estar na sua presença. Louvo e bendiz o nome santo do Senhor,
porque só Ele, Jesus, que possa nos fortalecer, porque sabemos que tudo que temos nada some de nós, tudo que temos vem da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se hoje estamos em pé, é pela misericórdia de Deus, é pela graça, é pela salvação da nossa alma que estamos aqui nesta noite, porque o homem só fica de pé quando o Senhor Jesus Cristo dê autoridade para ele, porque o homem não é nada sem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem não é nada sem a graça, sem a unção, sem a graça do nosso Deus. Nós não conseguimos dar um passo sequer sem a presença do nosso Deus. Se Deus não for conosco, nós não venceremos o amanhecer, porque só o Senhor Jesus Cristo é que nos faz a presença dele. Quando nós deitamos e quando nós levantamos, é com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler uma palavra em Reis, 2 Reis 3, primeiro se diz o Senhor: Eliseu salva 3 reis e o seu exército. Louvado seja o nome do Senhor. E o Jordão, filho de Jacabe, desculpa, Eliseu 4, 5 seguidos. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suné, havia ali uma mulher rica, a qual retia a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, um vaso e um candeeiro, para que ele venha e retire-se para ali. E sucedeu um dia que veio ele e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta, a sunamita. E chamou e disse a ela, se pôs diante dele. Porque disse-lhes: eis que tu nos tens tratado com tanto de Deus, que se há de fazer por vós. E havendo alguma coisa que nos fala por ti ao rei e aos chefes do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há de fazer? Pois por ela. Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é avançado de idade. Então disse ela: chama ele. E chamou ela, e ele se pôs à porta e disse: este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará o filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E contudo a mulher deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe tinha dissera. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Decorrendo este versículo, nós podemos observar o homem de Deus falando através da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem de Deus se pôs na presença dela e disse: no tempo determinado tal, você vai abraçar um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela disse: não, homem de Deus, não minta para sua serva. Porque quando ela disse não, homem de Deus, não minta para sua serva, porque ela olhou para o seu corpo físico, ela olhou para o corpo físico do seu esposo e disse que a vida dele já era avançada. Louvado seja o nome do
Hermanás. Saiba que Deus ainda tem te observado. Deus não te esqueceu. Um tempo determinado, Deus vai trazer a você aquilo que você tem colocado no teu coração. O projeto que Deus fez para você ainda está de pé. Ele não caiu, porque Deus tem promessa com você. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi. Deus cumpriu na vida daquela mulher a promessa que aquele homem de Deus tinha feito a ela. E ela abraçou um filho determinado ao tempo de Deus. Porque é o tempo de Deus, não o tempo do homem. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Canta, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando gritar na terra, a luta vai continuar. Glória a Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Adilson. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Meus amados irmãos, nós vamos fazer mais uma oração, mas